Hoje, 10 de abril de 2019, Sword Art Online Volume 1 Aincrad completou 10 anos. E muito aconteceu desde então, acho que está na hora de contar a história por trás disso pela, 15ª vez nesse canal? E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarin, no vídeo de hoje, óbvio, especial de 10 anos da Light Novel Sword Art Online. Então galera, vamos lá, lembrando que o vídeo de hoje eu vou tentar deixar toda a história do Kawahara com a Light Novel Sword Art Online mais condensada, além de ser um vídeo para falar sobre a primeira Light Novel, porque esse ano ainda tem o aniversário, acho, da segunda e talvez das duas de Fairy Dance, então eu quero trazer vídeos falando sobre essas novels, aproveitando que agora Sword Art Online está completando 10 anos, então vamos lá, eu já enrolei demais. Existem poucas infos na internet sobre o criador do Sword Art Online, o Reiki Kawahara, mas tudo indica que ele foi uma criança japonesa clássica, fã de mangás e animes. Mesmo sabendo desenhar, esse nunca foi o seu foco. Ele queria trabalhar com histórias mais ocidentais, então desde a sua infância ele se focou em clubes onde os participantes escreviam histórias. E foi aí que ele descobriu o seu grande talento, escrever histórias, criar universos e personagens. Além disso, mais tarde ele encontraria o grande amor de sua vida, os jogos online. O quê? Você estava esperando outra coisa? Bom, é isso. Jogo online. Se focando em Ultima Online e Ragnarok Online, ele jogou horas e horas deles, e uma coisa, mais tarde ele jogaria World of Warcraft. Porém, esse é de 2004, então depois eu falo dele. E ele também é um grande fã da Blizzard, porém parece que lá no Japão não saem jogos da Blizzard, ou pelo menos não tem uma tradução oficial. Pois é, não chore se você não pode jogar Sword Art Online Infinite Moment, ou aquelas visual novel bem top herói, né? Tipo a série Fate. Não se preocupa, porque outras pessoas ao redor do mundo também passam por esses problemas. O problema é que eu tô rindo disso, mas na verdade por dentro eu tô chorando. A propósito, muito obrigado fansubers, vocês estão salvando a pátria. Voltando, Kawahara é um fã de jogos online, MOBAs ou qualquer tipo de RPG nesse estilo. Eu vi uma galera de mimimi dizendo que ele não manja nada de jogos, sendo que a história dele é uma ficção. E um fato interessante, ele mesmo disse: eu sou apenas um homem de 40 anos que ganha a vida escrevendo livros. Ou seja, ele não é um gamer supremo, porque ninguém é. Ah, tal youtuber fez vídeo de jogo, mas não manja da série. Tá, mas da onde você tirou que ele manja? Ele por acaso disse isso? Não, você supôs que ele é o grande manjador das manjices manjadas. Isso tudo se deve porque as pessoas criaram essa imagem, porque a grande maioria dos youtubers nunca teve essa imagem de manjador. Tô falando do Zangato? Sim, tô falando do Zangato, tô nem aí, vou defender ele mesmo. Outro exemplo, eu sou um péssimo jogador, eu jogo mal mesmo, tirando DMC3 e Dark Souls no New Game normal. Isso até que eu sei jogar. Em especial Devil May Cry 3 Special Edition, eu sou um bom jogador. Porém, quem já viu eu jogando em live, viu que existe um bom motivo para não jogar nenhum tipo de jogo online. Porque eu sei que eu vou apanhar. Então, eu posso jogar meus jogos offline, onde eu posso ser o bom, sem que ninguém me humilhe. E eu sou meio mal perdedor também, né? Eu sou honesto. Então eu me incomodo em ver pessoas dizendo, lembrando que o Kawahara tem idade para ser pai de muitos aqui. Tipo, se você já tem por volta dos seus 20 anos, você tem idade para ser filho do Kawahara. Pois é, você fica zoando o cara aí, mas ele é de outra geração, é outro estilo de gamer, de outra época. E fora que assim, às vezes a vida não possibilita ele continuar com isso, porque tem muita gente que jogou até o Play 1, até o Play 2, aí não consegue jogar esses jogos de PlayStation 3. O Kawahara mesmo, atualmente ele não é muito de ler livros, ele não tem mais tempo para fazer isso. Eu sei que ele joga alguns jogos da Blizzard, como Diablo 3, só que ele não é um jogador assim que nem muitos youtubers por aí, ou como muitos estão vendo esse vídeo. Eu tô me alongando nesse tópico, mas só para que vocês entendam que é isso. Ele é um homem de 40 anos que escreve livros, então as pessoas acabam assim exigindo algo que não deveriam. Como é a maioria das coisas, né?
Kawahara passaria algum tempo com esses dois hobbies, escrever e jogar jogos online, até que a editora ASCII Media Works, dona do selo editorial Denjek Bunko, que para quem não sabe é uma editora de light novel semelhante a Shonen Jump, que para quem não sabe é uma editora de mangá shonen, que para quem não sabe é uma linha de mangás no Japão que tem um foco no público jovem masculino. Porém, sim, existe menina que gosta de shonen, tá, seguindo. Light novel é um livro, ou seja, texto. Seu grande diferencial é ter artes estilo anime, ou seja, sabe aqueles livros que o seu professor de português falava para você ler, que foram escritos por um português ou até mesmo um brasileiro há tipo uns 100 anos atrás? Então, atualiza a linguagem e coloca uma loli de sutiã e calcinha. Pronto, resumidamente é isso. E agora pensem nisso, o cara que sempre quis trabalhar como escritor, vê que a grande editora que publica light novels lá no Japão abriu um concurso para eleger uma nova light novel. E assim, que eu saiba, histórias como Naruto, que veio de um tal de Karakuri, Dragon Ball, que tem os seus antecessores, que é o Dragon Ball, Dr. Slump, entre outros, vieram de concursos assim. Se não me engano, até o próprio One Piece veio de um mangá chamado Wanted, que eu acho que é com os mesmos personagens. Me corrijam aí nos comentários, eu não manjo da história de One Piece. O Naruto veio do Karakuri, o Dragon Ball veio desses daí, mas o One Piece eu não sei. Mas que eu saiba, todos esses mangás, eles foram publicados na Shonen Jump através desse tipo de concurso. A Shonen Jump abriu o concurso, vários mangakas mandaram suas obras, e o Akira, o Kishimoto e o Akira Kishimoto mandou a sua história lá para editora e acabaram sendo publicados. Eu estou dando esse exemplo aqui, mas que vocês entendam qual é o contexto da história. E sim, esses concursos são anuais, tem todo ano, só que fiquem espertos em como é que foi essa história. Voltando às light novels, vale citar que elas são literalmente livros. Eu gosto de realçar isso no canal, porque tem muita gente que pode não perceber. Então sim, pode-se dizer que uma light novel da Denjek Bunko é quase como um Dom Casmurro da vida. Bizarro, mas é isso. Então todos aqueles livros que você ignorava na matéria de português, pois é, né? Agora você está lendo livro, de alguma forma ou de outra você está lendo. Seu professor de português tá orgulhoso. As light novels lá no Japão, elas realmente vendem muito, assim, não é um mercado tão grande quanto o de mangás, mas sim, isso vende. E um fato interessante que eu descobri aqui no canal do Kajuma Inscrita é que as light novels lá no Japão, elas têm um formato diferente. Elas são menores, quase um formato de bolso, cabe praticamente na sua mão. E o formato americano, que é o formato publicado aqui no Brasil, né, o formato da Ian Press, ele é um pouquinho maior, é um livrozinho grande. Eu tô falando isso porque realmente foi uma surpresa para mim, eu não sabia disso, eu só fui descobrir isso há pouco tempo. E chega até a ser interessante você comparar uma light novel original da Denjek Bunko com a versão da Ian Press, ou se preferir Panini do Brasil, porque realmente é bem diferente. Caso perguntem o porquê disso, é questões de mercado, né? Para o mercado japonês, assim, ela ser pequenininha até que faz sentido. Já para um mercado mais brasileiro e norte-americano, ela ser grande está mais dentro dos padrões. Agora, finalmente, voltando ao concurso da Denjek Bunko, esse concurso foi em 2001 para publicar a história em 2002. E aqui eu vou ter que comentar um pequeno vacilo, porque assim, eu já vi fontes dizendo que o concurso era sobre uma novel de games, só que outras fontes diziam que era só um concurso. A light novel da Panini, se não me engano, ela deixa claro que foi um concurso de games, de uma história sobre jogos. Só que eu não sei dessa informação. Se eu conseguir descobrir alguma coisa, eu coloco na edição. Mas se não, né, desculpa gente, eu realmente não tenho certeza disso que eu tô falando aqui. O que importa é que foi aqui que o Kawahara escreveu Sword Art Online, a história de um jogo online onde jogadores estavam presos no jogo. Cerca de 50 mil pessoas presas em um jogo da morte, com um aparelho de tecnologia avançada chamada Nerve Gear, com seus protótipos que teriam sido lançados lá por volta dos anos de 2006. Pois era futuro na época, mas agora é o nosso passado. Bizarro. E o melhor de tudo, o próprio criador do jogo apareceu com a cara limpa para rir na cara de todo mundo, dizendo: olha só, se vocês fizerem vacilo, vocês morrem na vida real. E se um de vocês, se um familiar de vocês tentar tirar o Nerve Gear, você não vai morrer. Você também não vai ficar no jogo, você vai ficar num limbo entre vida e morte, ou seja, você vai entrar numa espécie de coma.
E tá, vocês devem estar meio malucos agora de tanta coisa nada a ver que eu disse, mas era assim em 2001. Pois é, esse era o conceito de Sword Art Online quando o Kawahara escreveu. Como podem ver, teve algumas mudanças significativas. Eu vejo até críticos assim zoando Sword Art Online, dizendo que não faz sentido ser só 10 mil jogadores. Inicialmente eram 50 mil. Eu não tenho conhecimento de quantas cópias de um jogo são vendidas. Eu acredito que um lote de 50 mil ainda é pouco. Só que vamos nos atentar a um fato. Agora fazendo assim, tentando quebrar essa crítica. Porque afinal eu tô falando da primeira Light Novel, então tá valendo. O Nervegear, ele era uma novidade ainda na história de Sword Art Online. Por mais que os protótipos, como eu disse na versão original de 2006, ainda assim a tecnologia era muito experimental. É que nem quando sai um novo Samsung Galaxy, para vocês entenderem. Então, poucas pessoas teriam Nervegear. Tanto que, eu não sei os números exatos, está na Light Novel lá, mas eu não sei. Então, não faria sentido ter muitas cópias do Sword Art Online, já que ele era uma tecnologia ainda experimental e provavelmente seria por reserva, não seria tipo, imprime 500 mil unidades. Não é desse jeito. Então, de certa forma, se salva ser 50 ou 50 mil pessoas, porque não era uma tecnologia tão popular assim. A única coisa que quebra é que hoje em dia celulares como Samsung vendem muito mais do que isso que a gente tem aqui, né? Convenhamos, quando abre a pré-venda de um celular desse, nossa! Então, né? Pra época, isso faz sentido, e pro sentido de livro também. Muitos furos de Sword Art Online podem ser, assim, ignorados por ser um livro. Mas o que sabemos exatamente é que Kawahara criou uma história de um jogador chamado Kirito, encontrando um garoto chamado Klein. Ele descreve as primeiras horas de jogo, depois avança 2 anos para o protagonista encontrando uma linda garota e todo o seu desenvolvimento com ela. Porém, haviam limitações aqui. Primeiro, Kirito era o conhecido Bitter, a junção de beta-tester com cheater. Além disso, Kirito havia deixado Sachi e outros jogadores morrerem e foi parcialmente responsável no suicídio de um outro garoto que era também desse time. Sobre a garota, a primeiro momento não aconteceu nada, mas teria quase que se iniciado um romance. Mais tarde, ele iria desenvolver a história dessa menina, ainda fugindo um pouco de se algo poderia ter acontecido entre os dois. E ainda mais tempo depois, ele cria aí um retcon, dizendo que Kirito realmente amava essa menina, porém esse retcon sofreu um retcon, onde isso nunca mais foi referenciado na história. Nas obras originais de Kawahara da web novel, nunca foi referenciado que Kirito amava Sachi. Só que depois, numa coisa chamada teste de popularidade, ele colocou que ele amava Sachi. Só que isso sofreu retcon na Light Novel e nunca mais foi referenciado ou assim evidenciado pelo Kawahara de alguma forma. Então, Kirito não ama a Sachi. Deu pra entender agora? Com isso é meio que óbvio que o Kirito vai se relacionar com essa outra garota, né? E antes digam que isso é uma forçação, bem, eles já se conheciam há um tempo e tinham uma certa química juntos. Ambos pareciam diferentes perto um do outro, e Asuna se sentia bizarramente bem perto dele. Além disso, eles passariam por situações de quase morte, e nessa Asuna veria a vida dura de um jogador solo e até tentaria convidar o Kirito para sua guilda, mas né, tem toda essa história trágica com a Sachi. E tem uma coisa, aqui nós estamos falando de um livro, portanto o desenvolvimento aqui é diferente, poucas páginas podem ser o suficiente para apresentar um casal, considerando o fato que livros têm em torno de 200 páginas. Aqui é uma média assim besta, mas é só para vocês terem uma noção. Pode parecer pouco, mas assim, quem já tentou escrever sabe que isso é bastante até. E se comparar com escritores famosos, se você for ver que em 10 anos foram publicados 21 volumes de Sword Art Online, tendo em média de 200 a 400 páginas, o Kawahara escreve bastante. E lembrando que, né, ele conseguiu desenvolver o Kirito Asuna logo no primeiro livro por causa que isso era algo experimental. Ele não sabia se iria dar certo, então ele precisava de algo interessante para os leitores
que no caso poderia ser justamente o romance. Se os caras lessem, visto que tem um romance ali, isso poderia chamar a atenção mais rápido. E agora, antes de prosseguir na história, eu preciso fazer um pequeno disclaimer sobre como é a adaptação aqui de certos detalhes, que seria no caso, primeiramente, começando como é uma dungeon no anime, no jogo e na light novel, ou melhor dizendo, no audiodrama. Se você está acompanhando o canal, você deve ter visto que nos últimos dias eu postei um vídeo de audiodrama de Sword Art Online aqui no canal, feito em parceria lá com o El e com o Ruivo. Foi um vídeo assim super da hora, vocês adoraram o vídeo. E assim, vamos ver só rapidinho aqui, vamos lá. Um vento gelado que não se sabe de onde veio soprou no interior escuro do labirinto, balançando as tochas penduradas na parede. O piso molhado reluzia o tremeluzir das chamas. Como podem ver, o Kirito descreve a dungeon semelhante como ela no jogo Infinite Moment, por exemplo. Porém, é diferente do anime no sentido de livro. Ela é bem descrita e imersiva. Faz todo sentido com jogos da época, mas assim, se você for ver, é uma descrição de uma dungeon. É uma descrição de uma dungeon assim, mais padrão de um RPG. Então pode-se dizer que se você lê a Light Novel Sword Art Online ignorando os visuais anime e também a existência do anime, você pode imaginar como realmente uma light novel sobre como seria um RPG, você vivenciando um RPG. A dungeon no anime é bem mais viajada, ela não é tão padrãozinha de dungeon de RPG. E não, eu não estou falando desse cone branco. Esse cone branco, de certa forma, sempre existiu na história. O que eu falo é da parte de dentro das dungeons. O pessoal da adaptação do anime deu uma viajada pesada. Só que ainda tem outra coisa. Que, vamos lá, na Light Novel, o Kirito descreve que os gráficos do Sword Art Online eram quase perfeitos e dava até mesmo para acreditar que aquilo eram pessoas. Só que isso é muito difícil de adaptar, seja no anime ou num filme. É um pequeno detalhe que tem no livro, no anime não tem, nas outras adaptações não tem como colocar, e é algo muito visual e que é mais algo para você imaginar na sua cabeça de como seria, né? É só mesmo um detalhe que eu tenho que falar aqui. Eu não sei se eles iam conseguir adaptar isso legal no filme. Usando de exemplo, por exemplo, foi boa. Usando de exemplo o jogador número 1, mesmo com toda a tecnologia que temos atualmente, o filme, assim, ele tem renders muito bem feitos. Os personagens lá, o Parsec? Sei lá, nem lembro. Eu assisti esse filme uma vez. Mas o protagonista, ele tem um CGI muito bem feito, só que ele não é feito para ser um cara que você acredita que é um ser humano. Tanto que ele nem parece tanto com aquele ator meia boca, né? Então, se você comparar com outros filmes, outras tecnologias, atualmente nós não temos uma tecnologia o suficiente para a gente acreditar que aquilo é um ser humano. Eu sei que existem dublês digitais para certas cenas há um bom tempo, mas isso é um outro caso, isso é para cenas mais específicas. Usaram isso bastante no Logan, mas... Tá, o que eu quero dizer aqui é fazer um filme inteiro com basicamente um render, vai ficar parecendo um jogo de PS4. Há tempos atrás eu acharia esse comentário meio ofensivo, mas pare e pensa, vamos pegar um jogo assim bem realista. Assassin's Creed Odyssey, só para usar Assassin's Creed de exemplo. Vamos ver a Cassandra. É uma personagem bonita, né? Mas ela não é assim perto de um ser humano real. Se você for ver, você vê que é um jogo. Agora olha a atriz que fez a Cassandra. Diferente. Então isso é uma coisa que não dá para adaptar. Então é um detalhe realmente exclusivo da Light Novel. E já fica até a ressalva que sim, adaptações foram feitas em Sword Art Online anime. E quem sabe serão feitas na possível série ou filme que a Netflix vai fazer. Porque elas são necessárias. Porque muito da graça de Sword Art Online às vezes está em ele ser um livro. Porque justamente o Kawahara é um escritor. Ok, eu enrolei pra caramba nesse tópico, mas eu tinha que falar essas coisas mesmo, porque como isso é um especial da Light Novel, eu realmente preciso me atentar a esses detalhes. Certas coisas que eu falei aqui só vão vir lá pro segundo volume, mas já é válido citar aqui antes. Aí o que que acontece? É meio que óbvio que o Kirito e a Asuna vão ficar juntos, depois de um salto temporal, mostra os últimos dias do jogo, onde o Kirito é o vencedor, mas isso meio que custou a vida da personagem. A Light Novel, ela teria que ter no máximo 120 páginas. Esse era o limite exigido pela Denjek Bunko. Então, Kawahara não conseguiu fazer isso.
Se a gente assim analisar, na versão publicada aqui no Brasil, ela tem pelo menos mais de 100 páginas a mais do que isso. Ela ultrapassou feio as 200 páginas. Então, mesmo que o Kawahara levasse lá, ela nunca ia ser aceita assim para participar do concurso, porque ultrapassou completamente. Então eles vão falar: não, cara, 120 páginas é o limite. Se a gente deixar aqui, não devia ter falado que era 120 páginas, a gente colocava 400. Então, com isso, o Kawahara resolveu publicar a sua história na internet por volta do ano de 2002. O site em que ele publicava as histórias existe até hoje, porém ele não tem mais nenhuma das histórias. Isso porque, obviamente, a história foi publicada anos depois e por causa dos contratos ele teve que remover a versão web novel. Só que o que acontece? Existem algumas cópias na internet das histórias. E a Sword Art Online Wiki até tem informações dizendo assim, ó, na web novel era assim, na light novel era assim. Essas informações são difíceis de comprovar, já que não existe mais a light novel, a gente só pode perguntar pro Kawahara, né? Existe até um ou outro lugar essas histórias, só que até hoje eu não achei nenhuma delas em inglês, quanto menos em português. Eu acredito que se procurar bem, deve achar as histórias originais do Kawahara em japonês, só que cópias, não vai ser o produto original do Kawahara, porque isso não pode mais ter na internet. Só que assim, vai ser um longo trabalho de pesquisa, então infelizmente não tem mais como achar a versão web novel de Sword Art Online. Mas sobre essa versão web novel, ele continuaria escrevendo a saga do Kirito, escrevendo novos arcos. E assim, o ano de 2004 ia ser um ano muito importante para o Kawahara, porque olha só, nesse ano ia ser publicado World of Warcraft, que foi um jogo que o Kawahara simplesmente amou, e convenhamos que 2004 foi um excelente ano para jogos. Não acredita? Se liga! Uau! Outra, ele escreveria uma história chamada The Isolator, que só seria publicada 10 anos depois. Mas eu já falo mais disso. E uma coisa precisa ser dita, entre os anos de 2002 a 2005, ele escreveria novos arcos para suas histórias, as continuações da história de Kirito. Mais tarde, essas histórias seriam conhecidas como Fair Dance, Phantom Bullet, Mother's Rosário. Mais tarde ele escreveria Excalibur, se passando antes de Mother's Rosário. Ainda escrevendo na Incrad, ele perceberia que a Asuna era perfeita demais na história. Era difícil criar situações dificultosas entre ela e o Kirito, já que torná-la ciumenta não foi algo que ele tentou. Mais tarde ele arriscou e não pegou bem, tanto que isso foi até que meio que ignorado depois. Opa! E aí, velho? Eu sou o Edu do Futuro e estou aqui para quebrar esse vídeo e dizer que na segunda novel teve um leve momento onde a Asuna foi levemente ciumenta com o Kirito, mas é coisa leve, é só sobre a Cílica, isso nem foi pro anime. Futuramente isso voltou a acontecer, mas os ciúmes assim da Asuna eu falo em outro vídeo. Pronto, era só para corrigir essa informação. Existem momentos onde a Asuna é ciumenta durante a história. Muito obrigado ao inscrito Gabriel Crispim Barros. Ele me lembrou dessa informação que eu tinha meio que esquecido. Então, ele comentou num dos vídeos e, assim, completamente aleatório. Tava lá no comentário dele. E aí eu falei, putz, ainda dá tempo de reeditar esse vídeo e colocar essa informação. Então pronto, tá aí. Era só para fazer isso. Qualquer hora eu faço um vídeo focado para falar sobre o que a Asuna pensa das outras garotas com Kirito. Enfim, segue aí! E dada a personalidade do protagonista, não faria muito sentido ter as certas complicações do relacionamento dela com o Kirito, ou seja, isso não poderia ser bem explorado sem ficar forçado. Mais tarde, ele até encontraria duas maneiras de complicar o romance, mas a real, eles eram completamente invencíveis juntos, portanto, deveriam ser separados. Edu, não é querendo tirar foco do vídeo, mas e Progressive? Bem, tá. A Asuna de Progressive não é a mesma Asuna. Ué? Como assim, Edu? Calma, eu vou tentar explicar da forma mais dinâmica possível para vocês não se perderem. Na linha principal, nós sabemos bem pouco sobre o passado da Asuna, apenas que ela chorava muito e que sofria demais naquele mundo, até que ela conheceu o Kirito e pouco a pouco se apaixonou por ele. Mais tarde, essa história seria melhor desenvolvida, tendo algo interessante. Na suposta primeira versão, Asuna perde um duelo pro Kirito, e isso seria o estopim inicial para ela gostar dele. A Sword Art Online Wiki colocou que isso aqui fez ela se apaixonar por ele, mas eu acho que isso tá mais pro estopim para ela começar a gostar dele. Porém, isso foi
pouquíssimo tempo antes dela ir na Lisbeth. Então foi um pouquinho antes de junho daquele ano. Então, querendo ou não, é bem forçado que ela perdeu uma luta pro cara completamente aleatório. Tô apaixonado por ele em junho. É esse. Esse é o amor da minha vida. Pois é, né? Essa versão que eu tô dizendo aqui é um mangá de Sword Art Online Material Edition. Eu tô dizendo essa história como talvez canônica por causa que ela foi meio que anulada na Light Novel. E ela não é tão oficial assim no fim das contas. Na versão oficial, os dois investigaram um caso de assassinato e a personalidade do Kirito faria ela ficar mais sentida. E mais tarde querendo estar ao lado dele porque ele fazia bem pra ela. Ela se sentia mal ali e queria sua vida de volta. E o Kirito parecia ser o único a colocar um sorriso no rosto dela. Que, convenhamos, algo interessante. Só que assim, a Asuna era muito bonita, tanto de rosto como de corpo. E é claro que para a idade dela e pro gosto de japonês, né? Vamos equilibrar aqui. Com isso, era normal os garotos e até mesmo homens flertarem com ela com frequência. E quando ela descobriu que supostamente haveria uma simulação de 16,5, obviamente ela ficaria assim um pouquinho acuada dentro do jogo, né? Só que veja só isso, mesmo sentindo uma forte atração física por ela, o Kirito não fazia nada. Ele ficava na dele. E aqui não foi aquele negócio, me rejeita que eu gamo mais. Não, o Kirito respeitava ela tanto pessoa como líder. Ela era vice-comandante de uma guilda e eles praticamente nunca paravam de jogar, eles estavam sempre tentando zerar o jogo. E além do mais, não haveria tempo ou condições para qualquer tipo de relacionamento no jogo. Mesmo que algumas pessoas tentaram e até mesmo se casaram, e Asuna sabia disso, ela de princípio não ia arriscar em fazer algo desse tipo. Com isso, aqui na linha principal, o Kirito foi a peça-chave para Asuna se tornar imponente nos últimos meses de Sword Art Online, mas eles não se conheciam tão bem ou eram próximos, tanto que nem se sabe como eles se conheceram oficialmente. Por mais que eu já tenha dito uma informação que vai lá mais pra frente na Light Novel, a forma da relação do Kirito e da Asuna tá valendo para a primeira Light Novel. O relacionamento deles no original era dessa forma que eu acabei de falar. Só que em Progressive, eles se conheceram um mês depois que o jogo começou. No mangá, a Asuna diz que foram 2 meses, só que dá pra gente consertar aqui. Primeiro, a Asuna diz que foi um dia diferente que Sword Art Online começou. Não foi o mesmo dia que começou na linha principal. Só que ainda assim, é do mesmo mês. Ou é poucos dias depois. Eu não lembro ao certo. E, assim, a Light Novel é vista pelo ponto de vista do Kirito, o mangá é pela Asuna. Então, o que há aqui é um erro de interpretação da Asuna. Seria tipo assim, eu vou usar um exemplo escroto aqui porque eu não lembro a data específica. Vamos supor que algo acontece no dia 28 de dezembro, mas na verdade foi dia 2. Aí, no dia 2 de fevereiro, eu falo que já passou 2 meses. Quando na verdade é 1 mês e alguns dias. Foi isso que aconteceu no mangá de Progressive. Só consertando esse furo aqui. Tô me gaguejando todo. Agora, indo sobre a personalidade da Asuna, inicialmente a personalidade dela com o Kirito poderia ser justificada porque ele era muito desleixado na Light Novel original. E aqui, a Asuna tem muita raiva e mágoa do Sword Art Online, ou seja, aqui a gente já vê um ponto de vista diferente, por causa que o Kirito, inicialmente na Light Novel, ele não partiu tanto numa linha mais agressiva ou de flerte, ele partiu para algo mais de boa, bem calmo. Só que aqui, com a Asuna assim, explorando ainda mais o fato dela não assim ser uma jogadora, que ela só pegou aquilo para jogar um pouquinho, por causa que ela estava mega estressada com provas naquela época, e simplesmente ela ficou presa num jogo, ou seja, 1 mês da vida dela presa num jogo. Imagina o que isso ia acarretar na vida dela. Então ela estava completamente estressada naquele tempo. O Kirito, ele estava simplesmente aceitando a condição, ele só não queria morrer ali, e ele estava simplesmente vivendo. Então aqui já temos uma diferença. A Asuna aqui é muito mais assim chorona do que a verdadeira Asuna, a Asuna que nós temos antes. É claro que a Asuna original era assim chorona, mas ela basicamente aguentou muito tempo no Sword Art Online, se manteve viva, se tornando até a vice-comandante dos Knights of Blood, e não tinha essa parada do Kirito. Depois eles meio que tentaram fazer retcon para dizer que sim, esse first meet deles aconteceu.
No caso, a gente teria que meio que levar em consideração o segundo episódio do anime. Mas isso só veio no anime. Na light novel nunca veio, e isso ficou assim uma pergunta, ficou uma dúvida sobre qual é a forma verdadeira que Kirito e Asuna se conheceram na linha principal de Sword Art Online, porque afinal meio que o Kirito não referencia nas light novels originais como ele conheceu a Asuna, só que numa light novel derivada, eu acho que é no A Day Before, acho que é na Day Before, o Kirito faz referência a Asuna usar o capuz, que só veio em Progressive e nesse First Meet deles. Então, é complicado, né? E no fim eu não estou explicando a real. Mas então, o Kirito aqui ele tá simplesmente vivendo e ele não tem mágoa da Sati ou dessas coisas ainda. Tanto que o Bitter ainda nem aconteceu. Asuna tá simplesmente querendo sair do jogo. Então aqui, a forma que eles vão se desenvolver as histórias, por mais que ambos ainda são muito fortes, o Kirito não tem a Dual Blades e a Asuna ainda não tem todo aquele poder e imponência que ela tinha antes. Ela é um pouquinho mais fraca, só que ainda tem uma personalidade muito forte. Essa seria a desculpa do Kawahara usar a Asuna. Essa é a desculpa do roteiro de Progressive trazer a Asuna e na linha principal não. Mas a real desculpa para a Asuna não aparecer nas histórias atuais e sim apenas em Progressive é: Kawahara não tinha prática para desenvolvê-la de uma forma interessante, criando assim um clima e um drama, ou simplesmente não conseguiu pensar em motivos para usá-la depois disso, porque afinal, nos arcos seguintes, em Fairy Dance, ok, forçou a barra, mas tá bom. Phantom Bullet, Asuna não faz sentido tá ali. Excalibur, vocês viram que só o fato dela tá ali não salvou. Mother's Rosário é um arco só dela. E a Alicization é outra parada. Então, de certa forma, o Kawahara sempre conseguiu usar no roteiro uma desculpa para não ter a Asuna ali. E agora com isso em mente, vocês precisam entender que mesmo matando a Asuna, isso foi uma decisão muito forte e pesada para o Kawahara. Por causa que realmente foi um pouco difícil de desenvolver as histórias depois, tanto que ele acabou escrevendo muitas histórias envolvendo a Asuna, incluindo a já citada Material Edition, principalmente a Material Edition número 4, e ele ainda ficaria tentando usar a Asuna ali. Só que o que acontece? Mais anos se passariam e então finalmente em 2005 ele escreveria Alicization. Alicization seria um mega arco focado em inteligências artificiais, novos personagens, um mundo bebendo muito da fonte Sword Art Online original e novamente uma história mais focada no drama e relações dos personagens. E assim, até o fanservice ele conseguiria diminuir. Ele ficaria 3 anos escrevendo isso, só terminando em 2008, quando ele teria uma crise criativa. E antes de assim continuar, vale citar que assim, ele terminou o Alicization antes da crise criativa. Mas quando ele terminou, ele travou. Ele travou por completo, ele não sabia como continuar a história depois daquilo. Sim, ele ainda só escrevia história no site dele, não escrevia de forma profissional, mas ele se importava com o personagem, ele conseguia ter novas histórias pro Kirito. Aí, o que ele faria? Ele pegaria certos elementos do Alicization e criaria o seu terceiro filho, já que Sword Art Online é o primeiro, Desolator é o segundo, que estava lá meio que parado, e viria agora Excel World. Dessa vez ele escreveria a história no concurso de 2008 da Denjek Bunko, e veja só você, ele venceu. Mas o que acontece? Ele receberia uma chance de publicar Sword Art Online pelos caras lá da Denjek Bunko. Com alguns acertos, pequenas mudanças na história e uma grande ajuda do seu editor, a obra seria lançada como Sword Art Online Volume 1 Aincrad. E aqui chegamos ao lançamento da Light Novel, que foi o início do nosso vídeo. Ele daria algumas corrigidas na história original, pegaria outras que ele escreveu no seu site, compilaria em Sword Art Online Volume 2 de Aincrad, que mais tarde falamos dele em um outro vídeo. E assim, o que importa é que nesses 10 anos, que na verdade esses 10 anos começariam a partir de agora, mas eu tinha que resumir a história. O que aconteceria nesses 10 anos? A sua história seria traduzida para inglês, espanhol, italiano, português do Brasil, entre outros idiomas, ganharia uma infinidade de mangás. Em 2012, ao lado do seu irmão caçula Excel World, ganharia um anime que explodiu ainda mais em sucesso. O anime veio para diversos países também. Ainda estou na fé que um dia vai ser dublado em português. Eu sei,
7 anos é muito, mas qual é? Ainda dá tempo. Netflix, Check and Roll, dá tempo, vocês conseguem, vai dar certo. Eu acredito que dá certo. Cá entre nós, o El Silva é uma boa escolha pra fazer o Kirito, hein? Anotem aí. E é claro que viriam os jogos do Sword Art Online. Mesmo sendo criticados, eles venderam e ainda vendem muito. Tanto que desde 2013 sai pelo menos um jogo do Sword Art Online por ano para os consoles, fora os jogos para celular e tal, né? Tá bom que um certo jogo foi requintado várias vezes e ainda vai ser requintado. Qual é? PSP, PS Vita, PS4, PC e Nintendo Switch. Uau! Mas ainda assim tem vários jogos novos e mesmo que muitos considerem que eles têm uma péssima gameplay, histórias horríveis e são desnecessários, e ser um jogo de Sword Art Online, mas que não, às vezes não é Sword Art Online e o jogo também não é online, eu posso até entender, são críticas realmente justas, só que os jogos são feitos para divertir os jogadores e divertir os fãs de Sword Art Online. Não adianta você jogar um jogo de Sword Art Online se você não gosta da obra. E o jogo foi feito para ser meio que uma continuação do anime. Sim, é um erro o jogo não ser online. Eu admito que seria excelente um jogo de Sword Art Online onde você, assim, pode ser quase que uma representação mesmo, ser talvez um MOBA, mas a ideia, assim, não é essa. A ideia é ser mais um jogo onde você pode entrar na pele do protagonista, um jogo onde você pode ser o Kirito. E convenhamos, um jogo onde você pode ser o Kirito, que é online, onde outras pessoas jogam com o Kirito, onde vai ter Kiritos, convenhamos que é uma das ideias mais ridículas que tem. Olha só, eu gosto de jogos multiplayer, jogo assim quando eu tenho oportunidade, né? Mas jogos de multiplayer onde o protagonista é certo, onde você pode, sei lá, como eu disse aqui, 2 Kiritos, é uma coisa meio ridícula, gente. Não faz muito sentido. É meio bobo você ter um jogo onde você pode jogar online e o seu personagem é um personagem certo. Se é pra fazer um jogo assim, pelo menos dê a oportunidade da pessoa customizar o seu personagem. E eu entendo que até hoje não foi feito um jogo realmente como as pessoas queriam. Só que é aquilo. Na verdade, eles não têm obrigação nenhuma de fazer um jogo online de Sword Art Online. É mais um jogo para fazer você se divertir. Sim, tudo isso foi meio que uma resposta ao canal Letra Maiúscula, mas eu realmente precisava fazer isso, mesmo admirando muito o canal. A crítica dele sobre Sword Art Online foi meio mal feita. E o que podemos tirar de tudo isso? Sword Art Online é um sucesso absoluto. Apenas o seu nome já vende livros, mangás, animes, jogos com toda certeza. Basicamente é lucro certo você investir na obra nos dias de hoje. Infelizmente, o Kawahara cometeu alguns erros durante a sua jornada, mas os seus grandes pontos positivos seriam sua humildade e a sua forma de tentar melhorar, e uma coisa assim que, por mais que seja para muitos um erro, foi na verdade um tiro que saiu muito certo, que foi agradar gregos e troianos, sempre fazendo obras que agradem todos os fãs de Sword Art Online. É claro que os erros e o excesso de obras fizeram ela parecer algo mercenário que só quer tirar o dinheiro dos fãs. O que eu acho realmente engraçado aqui é que, assim, é meio que um meme falar mal de Sword Art Online nos dias de hoje. As pessoas buscam tanto esse negócio de você ter uma opinião própria, gostos próprios, mas a maioria das pessoas, quando você fala Sword Art Online, ela fica nananana. Ela não quer ouvir, ela simplesmente não liga pra nada do que você diga. E o que eu posso dizer de tudo isso? Desde que eu criei esse canal, eu nunca fui desrespeitado de forma nenhuma. Por sorte, eu fui, assim, talvez agraciado com inscritos completamente compreensivos, que entendem, que são realmente fãs da obra, né? Só que eu sei que nem todo mundo é assim. Eu sei que o Sword Art Online cometeu muitos erros ao decorrer dos anos. Só que o que eu acho meio chato é que, assim, Dragon Ball, Naruto e outras obras cometeram erros. Talvez não tão grandes quanto Sword Art Online, mas cometeram. Mas é assim, as pessoas meio que seguem uma opinião única. Tipo, todo mundo usou o Dragon Ball GT. São poucas pessoas que defendem ele. Todo mundo usou o Sword Art Online. São poucas pessoas que o defendem. Então, eu acho que seria bom se as pessoas começassem a ter opiniões e não repetirem tudo que outros falam. Eu nunca assisti Dragon Ball GT. A abertura eu já assisti mais de 1 milhão de vezes, mas o anime mesmo eu nunca assisti. Talvez toda a ideia do Dragon Ball GT me agrade mais que Dragon Ball Z. O Dragon Ball clássico,
Eu não assisti todo, mas eu tenho simplesmente um carinho gigantesco pelo Goku criança até os dias de hoje. E isso é uma das coisas que faz eu talvez ter assim, uma certa vontade de ver o Dragon Ball GT. Então, o que eu quero deixar aqui no vídeo de hoje é que assim, independente do fato de Sword Art Online talvez estar assim, um pouquinho exagerado nos dias de hoje, porque tem muita coisa, querendo ou não, você pode simplesmente seguir uma linha única. Segue a linha principal, segue a linha Progressive, a linha Alternative, enfim. Se você gosta de livros, se você gosta de anime, se você gosta de jogo, Sword Art Online tá aí para todos vocês. E fora que se você não gosta, simplesmente não acompanhe. E assim, gente, agora esse ano de 2009 é a comemoração de 10 anos do Sword Art Online oficial, mas como vocês viram, a obra já tem quase 20 anos, se você for ver. Esse ano ainda vai ter alguns especiais desse tipo, com certeza muito menores do que esse daqui, que eu quero falar das outras light novels e obras do Reiki Kawahara. Eu espero que vídeos assim consigam servir de porta de entrada para que outras pessoas consigam entender e respeitar mais o gosto das pessoas, e principalmente o meu, de gostar e querer falar de Sword Art Online. E, gente, acho que não tem muito mais do que eu falar no vídeo de hoje. Esse é um vídeo completamente extra. Abril vai ser uma loucura e esse vídeo está sendo gravado assim mega atrasado. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Esses vídeos eu quero o máximo possível assim mostrar a evolução do Kawahara e a minha opinião real sobre a obra Sword Art Online, para quem sabe conscientizar umas pessoas aí que só pegam o que um carinha falou num canal de anime e saem repetindo. Então, antes que esse vídeo fique maior, porque a minha garganta já tá estourando, que eu gravei isso aqui assim sem parar praticamente, é basicamente isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tela final aí pra vocês, olha um vídeo, um canal pra você ver, porque agora tem um canal de assim, o canal de assim voltou. Se você quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo para que o canal chegue nas linhas de frente do YouTube. É isso, galera, tchau!